antes aqui, esse prédio aqui, eu fui daqui num hotel desse rotativo. Frequentei umas 4, 5 vezes. Trouxe mulher aí. Para conversar com ela, né? Entrava para a rua 13 de Maio. Isso eu lembro bem. Tinha um porteiro, um rapaz que cuidava na frente, na portaria. Tinha um corredor, lá tinha os quartos, que eu alugava os quartos. Acho que era 5 mil reais, 5 reais, 5 cruzeiros. Era meio feio. Não era bonito, não. Não era coisa mais ou menos, não. Era bem esculhambado. Naquele tempo eu ainda não podia entrar lá. As minhas tias não iam deixar. Estavam todas muito atentas, cuidando de mim. Eu era muito pequeno, tinha calça curta, não ia conseguir ir no Hotel Machadinho nem no São José. E eu ia às aulas de francês lá, e às vezes ia às reuniões da família, e sempre quando a gente saía, estava se dirigindo algum casal para o que se chamava na época um encontro suspeito no Hotel São José, familiar apenas no nome. Comecei a frequentar as zonas, bordel, quando tinha 15 anos, 16 anos, já frequentava isso aí. Não podia frequentar, mas frequentava. Antigamente a casa de mulheres mesmo era lupanar. Eu lembro que eu era guribe, era menino, e quando eu lia a Gazeta do Povo, segunda-feira, então dizia, brigaram no lupanar da fulana de tal, brigaram no lupanar não sei o quê, foi preso no lupanar. A polícia fazia uma ronda na cidade, de bicicleta. Eles andavam e daí, quando eles chegavam lá, as mulheres escondiam a gente no quarto, porque era de menor. Você tem um núcleozinho que era onde as famílias tradicionais moravam, onde as pessoas viviam, e essas casas elas eram as suas residências, algumas vezes era a residência e o comércio, e à medida que a cidade vai se expandindo, vai crescendo em novas áreas mais urbanizadas, mais, digamos, aprazíveis, até começam a surgir, essa população mais tradicional que está aqui, a lógica ela tende a ir para os lugares mais afastados e melhores. Tinha os casarões que por decadência ou por sublocação ou por excesso de moradores acabavam se tornando em lugares treme-treme ou para usar a palavra romana tão bonita, lupanar. É aquela dinâmica normal dos meios urbanos e isso até de certa forma, muita gente pode até não concordar com o que eu vou falar, mas isso até de certa forma também é um patrimônio. Tem um hotelzinho de alta rotatividade, deixa que fique lá, ele faz parte, ali é um ponto de prostitutas, também faz parte da história das cidades, também de certa forma é um patrimônio urbano que também interage e também constrói a nossa Curitiba, né? Nossa cidade toda, qualquer cidade. Né? Eu me recordo de uma anedota da época que um senhor estava conversando com o outro ali, dizendo, olha a curva dela, e estavam, na verdade, falando a curva da casa, porque o prédio do conservatório, com o tempo, ficou meio Torre de Pisa, meio inclinado, ainda antes do incêndio. E um gigolô saiu para fora e quis brigar porque achou que estavam falando das pernas da mulher dele. Não estavam falando da parede da casa. Quando eu já fiquei em idade de ir a esses lupanares, já não estavam por ali, já tinham saído dali. Na verdade, ficou muito tempo em ruínas o sobrado até que a gente conseguisse desapropriá-lo.
sentindo um cheiro já de uma fumaça, né? Coisa estranha. Ouvindo alguma coisa está acontecendo. Eu botei o olho ali para fora, vi a fumaceira, né? Corri até a esquina e vi o prédio ali. Já meio que ao longe, assim, já se ouvia, já mais nas proximidades, né? A sirene de bombeiro e tudo. Ó, os populares ali. Corri para a Cinemateca, pegar uma câmera, o mais rápido, uma câmera fotográfica, mas não tinha filme, né? Até ir comprar e tudo já... E aí tinha uma Super 8, tinha filme e peguei, vamos nessa, né? Vamos registrar. A ação dos bombeiros aí foi muito legal. Um profissionalismo, assim, sabe? Uma harmonia entre eles. Eu vi que era um incêndio meio perigoso. A casa lá era muito velha e já estava atingindo a parte superior. Então você tinha aquele problema de você entrar, um telhado cair e a gente ser atingido, ou alguém da equipe ser atingida, né? Nós chegamos 2 equipes, uma de salvamento, era a chefe da equipe de combate a incêndio na época. E começamos a combater o incêndio. Praticamente toda a guarnição, no momento, foi para lá. Foi 1, 2, 3, 4 caminhões. Montei uma linha pela lateral, onde tem as pequenas janelas, aqui, e eu entrei por aqui. São construções antigas, e a madeira, que era grande parte da estrutura, era feita em madeira. Madeira, para nós, é uma gasolina no incêndio, né? Pelo cheiro, você já sabe mais ou menos o que está ocorrendo. Pelo cheiro da fumaça. E eu senti um cheiro, daí eu alertei o pessoal, disse, pessoal, cuidado, porque daí, nesse momento, estava entrando o grupo de salvamento. Tem alguma coisa que, ou tem alguém aqui dentro que morreu, que está queimado, ou alguma coisa aqui dentro, porque o cheiro de queima de carne, assim, mais ou menos isso aí. E daí o pessoal ficou fazendo o rescaldo, mas já com cuidado e tal. Daí encontramos que era um animal que tinha, se não me engano, falo de memória, na época era um cachorro que estava lá dentro e que ele morreu queimado lá dentro do prédio. Não sei como não morria, gente. A gente não morria, porque a gente arriscava. E você não tinha como não arriscar. Sem nada, você pode ver. Não tem um cinto de segurança, não tem nada. O cinto de segurança era o cinto que você tinha. Eu acredito que você não tinha nem máscara contra gases. Você molhava um lenço, molhava um pano, colocava no nariz e vamos para a luta. Senhores usuários, informamos que a Biblioteca Pública do Paraná encerrará suas atividades em 15 minutos. Quem necessitar de fotocópias ou empréstimos deve agilizar tais procedimentos. Bom fim de semana. Estou aqui desde 64, 1964. Teve um incêndio nesse hotel que você falou até aquele dia, né? Eu não me recordo desse incêndio aí, não sei, acho que estava de férias. Você ter uma ideia, teve dia de pegar 3 incêndios ao mesmo tempo. Eu peguei tecido Zurca na Praça Tiradentes, daí do tecido Zurca, eu dividi a equipe e mandei outra para Rob Motos, na João Negrão, e apareceu um outro pequeno. 3 incêndios no mesmo tempo. Era uma época meio conturbada, a gente sabe, militarmente conturbada. Então, na época a gente comentava muito, olha, isso aí deve ser incêndio criminoso. Alguém tá fazendo isso aí para atingir a corporação, o militarismo, os militares. Incêndio teve vários. Num ano teve 3 incêndios aqui no Largo da Ordem. Me assustou muito, quis até sair daqui. Porque eu sou muito medrosa com incêndio. Meu Deus, eu não suporto, tenho pavor. Tudo que eu fiquei sabendo foi acidental. Foi um pouco de vazamento de gás, outro dali do Balai de Frango disse que foi uma instalação. A gente não tem nada concreto assim, sabe? Esse incêndio foi anterior ao uso do setor histórico, até anterior
a definição do setor histórico de Curitiba. Foi um incêndio provocado certamente pelas gambiarras dos quartinhos daquela antiga casa de cômodos, já Hotel Machadinho e depois Hotel São José. Aquilo ali provavelmente eles iam restaurar futuramente. Mas daí alguém deve ter entrado, arrebentado na janela para pousar lá dentro alguma coisa. Então, devo ter colocado no relatório meu isto. Não dá para afirmar, mas é claro que muito disso foi, digamos, um incêndio meio intencional, né? Primeiro eles depenavam o prédio, deixavam que as pessoas invadissem e gente desocupada fosse ocupar, e as pessoas se encarregavam de depredar o prédio, né? E depois daquilo para o incêndio era um passo seguinte. Mas agora estou me lembrando, muito incêndio aconteceu naquela época, principalmente no setor histórico. Proprietários de prédios no setor histórico, eles, com receio dos edifícios serem tombados, e eles achavam que isso era um prejuízo, eu acho que não é, mas naquela época achava-se isso. Então eles começavam a fazer decair a casa. Então é como muitas casas em vários setores históricos no Brasil inteiro. Toda essa tentativa é para depois dizer, bom, agora não há mais o que preservar. Foi até uma parente minha, a Mariazinha Macedo, herdeira do Solar dos Leões, ou dos Leão de Macedo, caso do Hermelino de Leão e da tia Caia. Quando a mãe morreu, ela me disse, mas agora eu que salvei a casa e cuidei dela até agora, vou perder dinheiro. E todos os judeus e árabes que puseram fogo nas casas no centro da cidade, esses vão fazer prédios bem altos. Na época em si, eu fazia documentário, nem sabia que estava fazendo documentário. Tanto é que eu não fui adiante, não é? Se eu tivesse realmente documentando, eu estava fazendo igual você hoje, investigando tudo. Aí contaram no dia seguinte para mim que as mulheres pularam lá de cima, os homens também pularam, que uns 3 ou 4 pularam lá de cima. Me contaram, não vi. Uns falavam que era questão de herança, briga, né, por aquisição do prédio entre famílias, alguma coisa assim. Ou vingança de alguma coisa, se ouvia muito, né? Lendas urbanas. A gente tem a lenda do pirata de Curitiba, a gente tem os túneis da cidade. Não, as pessoas criam suas imagens, suas visões. E é claro, se ali foi um hotel de alta rotatividade, é lógico que numa sociedade tradicionalista pode ter sido mal visto e que enquanto um ponto aumenta um ponto, as fofocas correm. Vamos fazer um filme criando uma lenda para aquela casa, né? E aí você inventa a história que quiser. Aí tinha uma mulher com 3 seios, aquela que morava lá, ou uma viúva que ficou tão triste que não abria 5 janelas do casarão. Enfim, a lenda a gente cria, né? E depois cria e acredita na lenda. E depois a lenda não sai mais da cabeça e passa a ser a história, né? Só que ruiu tudo lá dentro, né? Vocês viram, né? O que não caiu, ficou destruído. Devem ter feito a recuperação, quando fizeram a recuperação, eles simplesmente seguraram somente a parte externa, que é a estrutura da parte externa. Para você recuperar o casario, você tem que dar uma função. Tinha passado por várias etapas. Até tinha sido um puteiro, né?
E a gente sempre achou que ali no setor histórico era melhor dar uma função cultural. Tivemos sorte que no final a melhor solução apareceu, o Conservatório de Música Popular Brasileira. Para isso era importante salvar o Hotel São José. Eu me lembro de ter insistido muito junto ao então prefeito nomeado, Jaime Lerner, e depois já quando ele foi prefeito eleito, para nós tentarmos comprar aquele espaço. E a casa vizinha, que a pesquisa revelou depois ter sido casa de alguém da família Guimarães, agente ligada ou descendente do Visconde de Nácar, um senhor de escravos muito rico lá de Paranaguá, foi apropriado ao conjunto do Hotel São José, porque eram casas de parede contígua, sobrados de parede contígua, porque o conjunto arquitetônico era muito bom. Também encheram muito o nosso saco na época os bombeiros, que exigiram uma caixa d'água tão grande que não ia nem uma casa nem a outra aguentar o peso do volume da água. Por isso que eu fiz uma caixa d'água de metal e disse até para o cara dos bombeiros, você agora não me incomoda mais, porque até se a catedral pegar fogo, essa caixa d'água resolve. Nós convidamos para a inauguração a dona Zica, mulher do Cartola, e a nossa querida Gabriela, mulher do Nhô Belarmino, a cantora do Passarinho Prisioneiro, das Mocinhas da Cidade. O que eu achei sobre o solar foi isso daqui. Obrigada a você. Tchau. Eu já atendi estudantes aqui no meu trabalho, adolescentes de 15, 16 anos que estudam em bons colégios da cidade, classe média muito bem estabelecida, que chegaram aqui e quando eu falei da Catedral de Curitiba, uma quadra aqui para trás, não sabiam o que era a catedral, nem que ela ficava aqui. Não sabiam nem que estavam no centro histórico, no Largo da Ordem. Sabiam que era a região da Feirinha, mas não sabiam que aqui era um setor histórico da cidade. Por isso que são importantes ações educativas para que conheçam um pouco essa história, essa evolução da cidade. E é importante que percebam justamente que o novo que está chegando, ele pode conviver muito bem com o que é antigo, porque esse novo de hoje vai ser antigo daqui a 10, 15 anos. E não é o setor histórico de uma cidade como o Rio de Janeiro, ou como Salvador, é o setor histórico que nós temos. Nós não temos grandes edificações que fazem parte do patrimônio histórico da União, mas fazem parte do nosso patrimônio sentimental, da nossa referência. A identidade é um componente de qualidade de vida muito importante. E o que faz a nossa identidade são as nossas referências. Né? Tudo se passa como com o nosso estilingue, com a nossa seta. Quanto mais para trás a gente puxa, mais para frente a gente alcança. Vai ficando só na memória, né? na lembrança. E a saudade volta tudo à tona, principalmente as grandes ações que a gente fez com os companheiros, é difícil. Mas passou, né? Foi grande parte da minha vida foi 20 e poucos anos que foram dentro do bombeiro. É alguma coisa que faz a gente retornar às origens, né? Mas é bom lembrar.